Estamos dando continuidade à leitura do livro Lar Adventista. Um local agradável, um gramado. É bem verdade que é Brasília, então a grama está meio seca. Na época da chuva ela fica verdinha e linda. Mas estamos num novo capítulo. E o capítulo é o 52, Governo do Lar. Mas é uma nova sessão também. Esta sessão trata sobre as normas da vida familiar. E vamos começar com princípios para os pais. Acompanhe a leitura. Muitos no mundo têm as afeições postas em coisas que podem ser boas em si, mas a mente fica satisfeita com essas coisas e não busca os bens mais altos e melhores que Cristo deseja dar-lhes. Deus, em sua infinita sabedoria, formou o ser humano para dar a ele grandes bênçãos, para que ele tenha um relacionamento íntimo com Deus e consiga compreender coisas inimagináveis. Porém, o ser humano fica satisfeito com pequenas coisas, coisas que são até boas em si mesmo, mas não são o suficiente em relação àquilo que Deus quer dar. Ora, não devemos procurar privá-los, os nossos filhos, brutalmente do que eles apreciam. Mostrar-lhes a beleza e preciosidade da verdade. E a verdade aqui é a palavra de Deus. Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal no Evangelho de João, capítulo 17, disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, pai, mãe, mostre a beleza e preciosidade da verdade para os seus filhos. Levai-os a contemplar a Cristo, porque a palavra de Deus, segundo o Evangelho de João também, capítulo 5, verso 39, fala e ensina sobre Jesus Cristo, sobre Deus, sobre o Messias. Levai-os a contemplar a Cristo e a sua amabilidade. Então se afastarão de tudo que dele desviam suas atenções. Este é o princípio sobre o qual os pais devem trabalhar na educação de seus filhos. Veja, princípios são eternos. E um princípio que os pais devem trabalhar na educação dos filhos é fazê-los compreender que o estudo da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é extremamente necessário, importante e satisfatório. Conhecer a Cristo e a Deus é o melhor que o ser humano pode fazer. E a palavra de Deus fala de Jesus Cristo. Conheça-o através do estudo da Bíblia. Isso é um princípio. Princípios são eternos. Por vossa maneira de tratar com os pequenos, podeis, pela graça de Cristo, modelar-lhes o caráter para a vida eterna. Pais e mães devem tornar a preocupação de sua vida que seus filhos possam tornar-se tão perfeitos no caráter quanto permita o esforço humano combinado com o auxílio divino. Esforço humano, poder de Deus, é a união perfeita. Esta obra, com toda a sua importância e responsabilidade, eles aceitaram desde que trouxeram filhos ao mundo. Você é pai? Você é mãe? Está aí sobre você uma obra extremamente importante e necessária, cuja responsabilidade é sua. Ensinar seu filho a amar a Deus, apreciar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, estudando-a dia após dia, para cada vez mais conhecer a Cristo e obter por meio dele a salvação. Vou lhe sugerir apenas um verso da palavra de Deus para ler. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Talvez você saiba até de cor.
Mas esse texto fala algo extremamente importante. E para que esse texto se realize, há uma só maneira de ensinar o caminho. É andar nele, trilhar o caminho, participar junto, conduzindo o seu filho no caminho que conduz para a verdade. Terminando a leitura de hoje, regras para governo do lar. Todo lar cristão deve ter regras. É impossível algo ser bem ordenado, bem disciplinado. É impossível amar a Deus, servi-lo, obedecê-lo, sem ter regras. A palavra de Deus contém princípios eternos, e nesses princípios nós encontramos regras que são importantes para o nosso viver, para a nossa saúde, para o nosso crescimento e progresso. Portanto, todo lar cristão deve ter regras, e os pais devem, em suas palavras e comportamento de um para com o outro, lembre, só há uma maneira de ensinar o caminho, andar nele. Portanto, em suas palavras e comportamento de um para com o outro, pai e mãe, podem e devem dar aos filhos uma vida de precioso exemplo do que desejam que eles sejam. Ensinem às crianças e jovens o respeito a si mesmos, a lealdade a Deus e fidelidade ao princípio. Ensinem a respeitar e obedecer à lei de Deus. Então, esses princípios lhes controlarão a vida e serão postos em prática em associação com outros. Andar no caminho para ensinar o caminho. Por isso que Deus, lá em Deuteronômio, no capítulo 6, diz que nós devemos ensinar os nossos filhos ao andar, ao deitar, ao assentar, um exemplo, um estilo de vida que mostra que nós aprendemos a palavra de Deus, seguimos as orientações da palavra de Deus, e então nossos filhos, pelo exemplo, verão que isso também é bom para eles. Aproveito para convidar você a cantar um hino que fala sobre a palavra de Deus. O hino do Novenário Adventista, chamado A Bíblia, número 531. Você encontra no YouTube. Cante esse hino com a sua família. Ensine a palavra de Deus. Coloque os princípios da Bíblia Sagrada no coração, que é a mente, e faça-se sua família a força da nação. Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado pelos princípios contidos em Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos conselhos encontrados neste livro, O Lar Adventista. Ajuda-nos, mediante Teu Espírito Santo, a sermos um exemplo para os nossos filhos. Como Paulo disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Te suplicamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como eu disse anteriormente, compartilhe a leitura do livro Lar Adventista com outras famílias. Ensine a Bíblia para as famílias, principalmente para a sua. Sejamos a força da nação.